Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre jornalismo, o futuro do jornalismo, o presente do jornalismo, como ficarão os jornalistas em si, diante das redes sociais, diante desse movimento global que são as novas mídias. E quem está aqui conosco para conversar sobre o tema é Juliano Domingues. Ele é professor de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco e também presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado. Ele também tem uma formação em ciência política, consegue ver essa coisa de forma mais ampla. Aí, Juliano, essa formação do jornalista hoje, você coordena um mestrado em economia criativa, indústrias criativas para jornalistas, né? É para jornalistas exclusivamente? Também é. Exato, porque abre uma nova perspectiva. Qual deve ser a mentalidade do jornalista desta década? Como você vê? Eu vou fazer referência a um debate muito interessante que ocorreu recentemente aqui no país, que acabou desaguando nas chamadas diretrizes nacionais curriculares, né? Todo curso superior ele é regido pelas chamadas diretrizes curriculares, que é algo fruto de um debate a partir de especialistas daquela área e referendado pelo MEC. Então, é uma espécie, digamos, de norma, é uma normatização que orienta as instituições de ensino superior sobre como deve ser um curso superior naquela área. Pois bem, recentemente aqui o país vivenciou esse debate na área do jornalismo. Então, foi criada uma comissão de especialistas, né, liderada pelo professor Zé Marcos de Mello, que foi formado aqui na Universidade Católica de Pernambuco, e é uma referência no Brasil e na América Latina na área de pesquisa em comunicação, presidente de honra da Intercom, etc. E essa comissão, durante cerca de 5 anos, se não me engano, teve a missão de formatar as chamadas diretrizes curriculares nacionais para o curso de jornalismo. Em 2013, as diretrizes então foram publicadas e as instituições de ensino superior tinham até 1 ano para colocar essas novas diretrizes em vigor. A experiência pela qual eu passei foi justamente quando, ainda coordenador do curso de jornalismo da Católica, tivemos a missão de reformatar o curso de jornalismo da Católica, adequando ao que essas novas diretrizes diziam. Pois bem, essas diretrizes sugerem que, para esse momento que a gente está vivenciando agora, o jornalista ele deve ter, entre outras questões, mas eu destacaria aqui uma muito importante, espírito empreendedor, né? Espírito empreendedor para lidar com esse ambiente que a gente tem vivenciado de convergência tecnológica, né, e com fronteiras cada vez mais fluidas e de flexibilização das relações de trabalho. Isso é um grande desafio, né, para qualquer atividade profissional, que é relativizar as relações de trabalho já consolidadas, pensar em novas formas de relacionamento e a partir daí, dentro desse ambiente, estimular o espírito empreendedor dos estudantes. A grosso modo, a gente poderia dizer assim: para cada jornalista, um jornal. Quer dizer, ele seria o produtor desse veículo de comunicação, o diretor responsável, o editor. Acabaria aquela visão de uma grande redação, onde várias pessoas interferem na produção da notícia. O jornalista deste tempo, ele é responsável pela formatação da notícia do ponto de vista informativo, também do ponto de vista ideológico. Quer dizer, em grande medida, sim. Existe uma hipótese muito difundida na academia, a partir de discussões teóricas, conceituais, de que você é a mídia. Então, você é a própria mídia. E aí, como o acesso a determinadas ferramentas se tornou muito mais simples, né? Quer dizer, com um smartphone ou um computador ligado à internet, você tem o potencial de produzir conteúdo jornalístico, embora isso invariavelmente signifique um custo elevado, ou seja, não é fácil você produzir notícia, né? Jornalismo investigativo, então nem se fala. Não por acaso a gente vê tão pouco jornalismo investigativo, né? Pelas relações políticas entre donos de empresa, mas também porque isso custa muito dinheiro. Então, em grande medida, sim. Quer dizer, você, estudante de jornalismo que se forma, é preciso empreender. Seria, de alguma maneira, algo parecido com aquilo que, por exemplo, um estudante de contabilidade pensa quando se forma, ou um estudante de direito vai trabalhar no escritório, ou ele mesmo vai abrir seu próprio escritório. O que esse momento tem demonstrado, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, no mundo ocidental de maneira geral, é que
mais do que um ambiente de crise, né, em termos de modelo de negócio, o que se coloca é um momento de muitas oportunidades, né? Há uma indefinição muito grande sobre o que é que essas novas tecnologias vão fazer com várias áreas, não só com a área do jornalismo, né? A gente vê o impacto que o Uber causou aos taxistas, o impacto que o Airbnb causou às corretoras de imóveis e por aí vai. Aqueles sites de agências de viagem causou às agências de viagem tradicionais. Então, essas tecnologias têm causado impacto em várias áreas e no jornalismo não é diferente. Exato. O interessante é que, nesta terça-feira, foram aprovadas as reformas trabalhistas que mudam o perfil da legislação trabalhista no país. E como você falou ainda há pouco, que o jornalista tende a ser um profissional liberal, de que forma essas mudanças na legislação trabalhista podem afetar o dia a dia desses jornalistas ativos neste momento? O que tem se verificado como uma tendência é, como você bem citou, o esvaziamento das grandes redações, né? Ou a não existência mais das grandes redações, né? Grandes redações de jornal, grandes redações de revista. O que há é um processo em curso já há algum tempo de fazer com que esses profissionais eles passem a atuar como pessoa jurídica, né? Então eles são, digamos, prestadores de serviço, ou então eles são subcontratados pelas empresas para produzir conteúdo. Nesse sentido, alguns elementos que a gente observa fruto dessas modificações legais já ocorriam na prática, né? E, no mais das vezes, fragilizando e precarizando a nossa atividade profissional, o que é uma pena, mas é algo esperado quando as relações são desiguais, né? Há um processo de fragilização das grandes corporações, porque elas perderam, em grande parte, o oligopólio da produção do conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é um processo que se dá do dia para a noite. Como você bem citou no primeiro bloco, as grandes corporações ainda dominam muito fortemente o fluxo de notícias, né? Quando a pessoa quer buscar uma notícia, ela vai no site da empresa X, que é também proprietária da empresa Y e que divulga informação também com outro nome por meio da empresa W. Então, esse contexto ele ainda é muito dominado pelas grandes corporações. Lamentavelmente, a gente vivencia no Brasil algo que não se encontra em países de democracia consolidada, o que evidencia que nossa democracia ainda é um tanto frágil, né? Que é uma diversidade de pontos de vista. A gente tem pouquíssima diversidade de ponto de vista, né? Então, embora a internet tenha proporcionado alguma variedade nesse sentido, o fluxo informacional no que diz respeito ao jornalismo ainda é muito dominado pelas grandes empresas. Exato, mas essa mudança certamente pode alterar de que forma, né? Você explicou aí, mas a gente teria um prazo para essas alterações, teria um horizonte para isso, ou essa tendência do jornalista se tornar um profissional autônomo, um produtor de informações, ter um retorno financeiro, não é? Porque o importante é exatamente monetizar esse trabalho como autônomo, não é? Que é difícil dentro do mercado restrito. Sem dúvida. Há quem diga, né, teóricos da área da comunicação, que o que a gente vivencia agora, o único precedente comparável seria a invenção da prensa por Gutenberg. Então, o impacto que a prensa causou na civilização ocidental naquele momento seria equivalente ao que a popularização da internet, por exemplo, tem causado na civilização ocidental nos últimos anos, né? Principalmente da década de 90 para cá. E aí, nesse ambiente, o que é colocado em xeque, principalmente, é o modelo de negócio, né? Que é o que você diz, tá? E como monetizar esse trabalho? Esse é o grande desafio, né? Não por acaso a gente observa, inclusive, aquilo que no início dos anos 2000 era considerado como sendo um grande filão, que eram os blogs. A gente observa blogs de jornalistas consagrados nacionalmente que passam por dificuldades, que não necessariamente conseguem se sustentar. Então, o chamado gargalo, que é um grande gargalo do modelo de negócio. Como a área ela foi impactada muito fortemente por essas tecnologias, é preciso também se pensar novos modelos de negócios. Porque aquele modelo de negócio tradicional que marcou o jornalismo desde do seu processo, digamos assim, de industrialização, né, de jornalismo enquanto uma indústria, ele já não se aplica mais,
que é aquele modelo de negócio que depende fundamentalmente do mercado publicitário para financiar a atividade jornalística. Uma vez que o mercado publicitário está completamente diluído e segmentado, e isso fragiliza principalmente os meios de comunicação de massa. Exato. Então, haveria uma saída para esse tipo de monetização? O que tem se colocado como um horizonte, mas ainda assim um tanto incerto, é o chamado jornalismo hiperlocal, né? O jornalismo local ou hiperlocal. E basicamente na prática o que seria isso? Seria o desenvolvimento, isso em alguns locais do mundo já aconteceu, por exemplo, o próprio The New York Times já desenvolveu ferramentas nesse sentido, ainda em fase de experimentação. Aqui, no caso do Recife, nós temos o Por Aqui, que também está numa fase de incubação, mas que já ilustra um processo que pode se mostrar de sucesso, que é justamente a cobertura jornalística dos ambientes locais, ou seja, da gente querer saber o que acontece em Ouro Preto, por exemplo, e não temos fontes de informação. Ou na Jaqueira, quais são as notícias da Jaqueira, das Graças. E ao mesmo tempo em que a gente tem uma avalanche de notícias sobre o que acontece nos Estados Unidos ou conflitos no Oriente Médio, a gente não sabe o que acontece ao nosso lado. Seria um jornal de bairro eletrônico. Isso. Né? Isso tem se colocado como sendo um caminho. Qual é o grande desafio? E esse é o desafio do jornalismo de uma maneira geral. É encontrar novos modelos de negócios que tornem isso sustentável, né? A atividade jornalística sustentável. Você, a sua convivência com estudantes de jornalismo na Universidade Católica, você percebe essa assimilação da mudança, essa assimilação da proposta do empreendedorismo, o jornalista como gestor de sua carreira, como o idealizador de práticas futuras? Sem dúvida. O perfil do estudante que hoje está na graduação, ele é muito marcado por uma intimidade que, por exemplo, a minha geração já não tem tanto assim, com essas ferramentas. Né? É uma geração que já nasceu nos anos 2000, já imersa nesse ambiente da internet, das mídias sociais, do compartilhamento de informação de maneira instantânea e do uso desses dispositivos. Então, há uma compreensão muito clara desses alunos de que qualquer possibilidade de futuro passa pela utilização, pela aplicação dessas ferramentas. Então, esse aluno que ingressa no curso de jornalismo hoje, de uma maneira geral, ele já tem isso em mente. Ele quer empreender, ele quer abrir seu próprio negócio e ele verifica aí, né, no chamado mercado de nichos, né, quer dizer, aquela transformação que também está prevista na literatura, ou seja, de um mercado de massas para o mercado de nichos, né? A chamada cauda longa, em que você, atingido o nicho, você também pode conseguir escala por meio da internet. E aí isso, então, pode trazer alta rentabilidade para o seu empreendimento. Então, eles pensam muito a partir, por exemplo, da ideia de aplicativos, né? Exato. Muito interessante aqui essa nossa conversa com Juliano Domingues, professor de jornalismo da Universidade Católica, presidente do Sindicato dos Jornalistas e atuando agora nas indústrias criativas, um mestrado de indústrias criativas, que não existe mais nada atual do que isso, né? A criatividade sempre vai estar à frente do que vem a ser tecnologia, que já foi criado pelo homem. Juliano, muito obrigado pela sua presença e eu, como jornalista de uma geração anterior à de Juliano, passei por essa transformação toda, eu acho boa, mas eu acho que o ser humano tem que estar muito focado, não se entregue totalmente a este credo da tecnologia. Há muito o que pensar, há muito o que refletir. Juliano, obrigado pela sua presença e ao telespectador, até o próximo programa.